Prosseguindo na análise do poder legislativo, uma vez que ele é bicameral, para a sua própria gestão, tanto das funções típicas quanto das funções atípicas, há o que a gente denomina da mesa. A mesa da Câmara dos Deputados, responsável pela gestão política e administrativa dela, e a mesa do Senado Federal. As mesas têm atribuições próprias e sua composição deve atender às prescrições contidas na Constituição, sobretudo do Congresso Nacional, porque também há a mesa do Congresso, que, como nós já vamos ver na Constituição, é composta alternadamente entre senadores e deputados. O Congresso, ele funciona internamente tal qual um órgão judicial, que é dividido em câmaras, em turmas, ele funciona dividido em comissões. Comissões que podem ser permanentes ou temporárias. Algumas são comissões para representação do Congresso Nacional em atividades. Outras são para o seu próprio trabalho, como as comissões temáticas. E entre as temporárias, podem haver também comissões que a gente denomina comissão parlamentar de inquérito, que pode ser da própria casa, uma comissão parlamentar do Senado, uma comissão parlamentar da Câmara ou uma comissão mista de deputados e senadores. O nome já diz, é de investigação, porque o povo tem direito a que seus representantes investiguem algo, ainda que os órgãos institucionais próprios das investigações não atuem. Todavia, a CPMI não é um órgão judicial, mas a própria Constituição deu a ela poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Eventualmente, como vocês vão ver no roteiro, há decisões conflitantes sobre até onde vai esse poder, até onde vai essa autoridade. Né? Não pode, por exemplo, dar ordem de prisão. A CPI não tem esse poder, mas pode determinar quebra de sigilos, desde que relacionado intrinsecamente ao objeto que está sendo investigado. As funções do Congresso Nacional são representativa. O que é uma função representativa? Aqueles parlamentares estão ali representando sua região, seu estado de onde foram eleitos, a sua área geográfica, e por isso eles têm o direito de levar questões da população ali. Imagine o parlamentar como uma espécie de sindicalista eleito pela população de maneira geral. Então, é por isso que você não pode exigir que o parlamentar fique necessariamente distante da sua localidade. Claro que isso não pode ser desculpa para movimentos eleitoreiros antirrepublicanos, mas o parlamentar, ele deve ser capaz de saber o que é que está acontecendo na sua região. É a água? Como é que está a população? O que é que ela está sentindo? E levar essa demanda para o fórum, ao parlamento, ao qual ele pertence, e discutir esse assunto, e levar isso a debate, inclusive ir às autoridades, eventualmente, do executivo, que sejam responsáveis pela demanda, ou ao judiciário, conforme o caso, ele representa aqueles interesses. Mas, como essa representação será feita, isso cabe à população validar ou não o trabalho do parlamentar, né, de acordo com os resultados e o que ela espera. O voto é o maior controle que há na democracia. Então, há também a função deliberativa, que é a de fazer normas. A função normativa é a que a gente observa sempre, que pode ser própria ou imprópria. A gente vai chamar de própria a que não depende de sanção do presidente da República. É uma atribuição que é do Senado Federal, uma atribuição que é da Câmara, ou que é do Congresso Nacional, e pronto. É ele que decide e que faz. E a imprópria, quando você tem a interferência, que é a maioria das vezes, quando você faz a lei, e a lei vai ainda para o Executivo, para que o Executivo sancione ou não. Veremos esses casos na Constituição. E aqui eu digo que é muito importante a leitura do capítulo do Poder Legislativo, no título da Organização dos Poderes. É parte necessária e complementar a esse conteúdo de aula aqui. Bom, há uma função também fiscalizadora no mundo todo. Isso é estabelecido por serem os representantes do povo. Eles, os parlamentares, é que são autorizados legitimamente, dentro do direito, a chancelarem a ingerência do Estado na vida do cidadão. Então, para que alguém... É por isso que a gente diz que
Precisa de lei formal que autorize a prisão de alguém. Não existe pena, não existe crime sem lei. Não existe, por exemplo, ingerência no patrimônio particular, que é o que o tributo faz quando exige que eu pague, sem uma lei que autorize isso, ou seja, sem os meus representantes terem decidido que aquilo ali é válido. Por isso é tão importante a lisura, a conduta ilibada do parlamentar. Mas quem decide isso, novamente eu digo, é o povo através do voto. Então, ele é um fiscal, o parlamentar. E, por isso, ele verifica a questão financeira orçamentária. O parlamento exerce o que se denomina de controle externo da administração. Externo, porque não é a própria administração fazendo, né? Mas o parlamento é quem vai fiscalizar o executivo no cumprimento do orçamento público que ele votou, porque ele é representante do povo, e o povo define qual é a prioridade. Quem define que direito existe ou que direito vai ser feito é o orçamento público. Um direito existe quando você destinou dinheiro a ele no orçamento, um projeto existe quando você colocou ele nos projetos públicos, na lei orçamentária. Então, o parlamento fiscaliza isso. E também é uma fiscalização política, tanto a geral, que se dá no dia a dia, no papel de cobrar atividades do executivo, de levar à mídia um problema que tem acontecido, como também processante instrutória, porque no caso de impeachment, a Câmara dos Deputados é quem instrui o processo de impeachment, é quem investiga o caso da responsabilidade política do presidente da República, como na função judicante, quando o Senado é quem julga. Um detalhe, é preciso ver como as constituições de cada estado estabelecem o impeachment do governador. Nós não temos duas casas. No Rio Grande do Norte, a Assembleia Legislativa autoriza e é uma comissão mista do Tribunal de Justiça com a Assembleia Legislativa que julga o governador. Vale a pena isso, eu remeto a leitura da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Qual que tem interferência direta do presidente e qual que não necessita? A imprópria é quando eu submeto a votação ao aval do presidente da República, através da sanção. A gente chama de sanção presidencial, que difere da sanção real, que era a sanção da época da monarquia, e que foi um prenúncio do regime parlamentar, né, em que o rei tinha que dar o de acordo, né, cumpra-se com as leis votadas. Então, a gente permanece com a sanção presidencial, no mundo isso existe regularmente, é considerado democrático, no qual o presidente, enquanto uma pessoa eleita, vai dar a sua sanção, a sua aquiescência ou não ao cumprimento de uma lei. A gente chama essas hipóteses a uma atuação imprópria. A Constituição proporcional, né? As comissões, por exemplo, são montadas proporcionalmente dentro a representatividade dos partidos políticos, dentro do Poder Legislativo, e a sua própria Constituição. O voto proporcional é muito importante. O majoritário, já expliquei, é quando quem teve mais voto é eleito. Isso acontece para a composição do Senado. Para a composição da Câmara, dos deputados, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, a Constituição é proporcional. O que isso significa? Que se eu tiver 1.000 eleitores e eu tenho 10 vagas no parlamento, nós digamos que o valor de cada uma dessas vagas é 100 votos. Cada 100 votos elege. E eu tenho 2 partidos políticos. Um partido político teve 600 votos, o outro partido político teve 400 votos. Então, usando a lógica, facilmente a gente vê que um partido político vai ter 6 cadeiras e o outro partido político vai ter 4 cadeiras. Note que eu não disse voto do candidato, porque no parlamento o voto não é no candidato. Você pode votar só no partido político. É importante vocês terem ciência disso, porque o voto é do partido, porque a ideia que é representada. Tivemos em Natal algumas duas eleições, o caso da vereadora, que foi a mais votada, e ela sozinha tinha mais voto do que vários vereadores que tradicionalmente eram eleitos e que, inclusive, valia mais do que o necessário para eleger um vereador. E, portanto, pessoas que tinham tido votações muito pequenas acabaram sendo beneficiadas e eleitas. Mas, observe, não são essas pessoas que são beneficiadas, porque o mandato não é delas, o mandato é do povo. Então, na verdade, o povo que votou foi beneficiado. Por quê? Se fosse só pelo candidato, se você votasse no candidato, o que é que ia acontecer? Apesar da votação que essa pessoa teve, ela era um voto só.
Então, seria extremamente injusto com a população votar em peso numa pessoa e ter um voto, enquanto a parcela menor da população votaria em várias outras pessoas de menor expressão, que anulariam a voz daquela pessoa no plenário. Então, é exatamente por isso que aquela pessoa, não é ela que tem direito, o partido dela, os eleitores daquele partido têm direito a ter voz. Os eleitores daquele partido têm direito a ter X cadeiras. O problema é porque a gente não olha para o partido e elege as pessoas por motivos outros, às vezes por amizade, para não falar de questões espúrias. E eu sempre digo, você gosta de um candidato, liga para ele, pergunta como ele está. Você acha que fulano é seu amigo? Faz um bolo e leva para ele. Fulaninho é muito bonito, telefona, pergunta se tem namorado, se tem namorada. Eleição é outra coisa, não é escolha de rei e rainha do milho. Eleição, você pode votar em quem você até não suporta pessoalmente, mas que você sabe que vai gerir bem a coisa pública para você e para a população. Hoje em dia, a população já tem a noção de que uma gestão ruim prejudica ela no dia a dia, por mais que a pessoa dê favores a ela. E é triste você ver pessoas com mínimo de esclarecimento que votam em alguém porque é amigo ou porque tem cargo público que ajuda na família e não consegue ver, né, como isso prejudica ela mesma no final. Uma vida bem menos prazerosa em sociedade. Bem, mas o ponto central que eu quero chegar é que, portanto, muitas vezes é criticado quando pessoas de muito baixa expressão alcançam a cadeira, mas quando a gente olha que é a população, não é da pessoa o mandato, mas é a população que votou naquele ideário ali, que está tendo pessoas que vão votar naquele sentido. Tanto que é muito comum de pessoas que uma vez são eleitas com baixa votação, isso aconteceu até nesse caso que eu mencionei no município de Natal, posteriormente, essa pessoa consegue legitimidade e passa a se eleger com grande votação, legitimando o seu mandato pela população. Situações excepcionais acontecem e temos vários casos ao longo da história política nacional, mas nenhum forte o suficiente para invalidar esse sistema parlamentar. Porém, há um movimento muito forte de tentar descaracterizar isso, porque quanto mais a população entende essa questão do voto partidário, menos políticos tradicionais e sem compromisso republicano tendem a ser eleitos. Então, enquanto que em outros países, questões como o voto distrital, no qual você tem uma bipartição que elege tanto proporcionalmente quanto majoritariamente seus parlamentares, né? No Brasil, isso redundaria apenas na manutenção de políticos tradicionais e sem compromisso com os reais anseios da sociedade. É importante dizer também que nessa questão de eleição proporcional, nós devemos incentivar a população a reconhecer esse papel do partido político na votação, na representação de minorias e na pluralidade do parlamento. Tá? Então, outro aspecto relevante é que o quórum. Nós já vamos falar que existe um quórum de instalação e um quórum de decisão. Para a Casa Legislativa funcionar, há um quórum. E para decidir, há outro quórum. Por exemplo, em emendas constitucionais, o quórum é de 3/5. No processo que a gente chama de processo legislativo complementar, o quórum é de maioria absoluta. Ou seja, eu preciso ver se eu tenho 81 senadores, a metade, matematicamente, considerando números reais, é 40,5. Mas eu não tenho números reais para considerar um ser humano. Eu conto em números naturais. Então, não tenho 40,5. A metade vai estar ali entre 40 e 41. Então, a maioria é 41. Quando eu digo maioria absoluta, é considerando o total dos membros que a casa tem. Então, se eu digo maioria absoluta do Senado, são 41 senadores. Agora, a maioria simples é quando eu, tendo presentes quantas pessoas tem, e eu preciso da maioria absoluta para poder votar, é o quórum de instalação. Então, se eu tenho 41 senadores, eu estou autorizado a votar. E quantos senadores serão necessários para aprovar uma medida? A maioria simples dos presentes. Se eu tenho 41, o Senado está autorizado a votar, então 21 aprovarão a medida. Então, preciso do voto de 21 senadores num projeto de maioria simples para aprovar. Isso mostra como a ausência de alguém à votação pesa.
porque aumenta a responsabilidade, aumenta, por exemplo, se for uma lei que exige maioria absoluta e eu só tenho 50 presentes, dos 50, 41 vão ter que votar favorável. Então, vai ficando difícil obter essa quantidade. A ausência de alguém que vota é muito grave. Por isso que o voto nulo, o voto em branco são tão daninhos. Votar em nulo ou em branco não é posição democrática, é realmente estar auxiliando matematicamente quem está ganhando a eleição, quem tiver mais votos. Ah, mas não tem ninguém perfeito, ninguém como eu penso eleito. Como eu já disse, você não está escolhendo um amigo, você não está escolhendo quem vai casar com você. E você não está votando numa pessoa, você está votando num parlamento. É como quem tem uma carta de baralho. Você não abandona um jogo de baralho porque pegou a carta e, não gostei dessa carta aqui, não veio nenhuma carta que eu quero, estou fora do jogo. É isso que acontece no voto nulo em branco. Não, mas não tem nenhum candidato que eu queira. Sim, mas você está votando em um conjunto de candidatos. É preciso essa clareza. Por isso que o voto nulo, o voto em branco, eles são profundamente daninhos e terríveis para o funcionamento democrático de um país. Não devem ser estimulados em hipótese alguma. Então, a gente tem quórum comum e quórums especiais para a votação dos projetos. Os poderes, nós vamos dar uma olhada também nisso aqui, na leitura do texto constitucional. Já disse a vocês o que é a legislatura, que é o período de 4 anos, e vamos falar sobre as reuniões e as sessões daqui a alguns instantes. Vamos fazer o nosso passeio no bosque institucional. Já tratamos disso aqui na aula anterior, e observem aqui as atribuições do Congresso Nacional, portanto, é o conjunto mais amplo. Aqui a parte é a Constituição da União. Cabe ao Congresso, com a sanção do presidente, ou seja, uma atribuição imprópria. A sanção do presidente não é exigida para o artigo 49, o 51 e o 52, ou seja, esses aqui são as atribuições próprias, como há pouco nós falamos. E aí, o que é que o Congresso faz? Ele é o poder legislativo, dispor e decidir. Ele legisla sobre as matérias, obviamente, de assunto legislativo de competência da União, que vocês estudaram lá no artigo 21, 22, e ainda no 24, quando é complementar. Especialmente sobre. Aí vem dizendo aqui, e obviamente isso aqui se soma ao artigo 21, 22, 24, as competências da União, certo? Onde vai dizer aqui concessão de anistia, plano plurianual, sistema tributário, telecomunicação, radiodifusão, para que não haja dúvidas. Então, aqui é o Congresso Nacional que cuida disso aqui e submete ao presidente da República. Mas o Congresso, como um todo, tem competência exclusiva. Por exemplo, o presidente da República, ele, porque a República Federativa do Brasil é representada no exterior pela União, pelo Executivo da União, ele negocia tratados internacionais, mas veja o que o 49 diz. Quem decide, quem resolve definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional é o Congresso Nacional, de maneira exclusiva. O presidente assina, mas quem decide é o Congresso, né? No direito internacional, isso acontece não só no Brasil, como em muitos países, os acordos costumam ser ditos e passam a valer após o país ter ratificado pelas suas instâncias, conforme a Constituição prevê. Se o presidente quiser sair do país por mais de 15 dias, tem que ter autorização do Congresso Nacional. Se houver a gente vai estudar Estado de Defesa e Intervenção Federal, né? Então isso tem que ser aprovado pelo Congresso, ou se for um estado de sítio, a autorização também tem que ser. Vocês vão ler isso aqui e vocês vão ver muitas medidas que o Congresso Nacional, né, adota, independentemente de sanção presidencial. Certo? O poder importante que dado é o poder de convocação, que está previsto aí no artigo 50. Porque a Câmara e o Senado, ou suas comissões, podem convocar o ministro ou o titular para prestar informação sobre um assunto. Isso é muito importante, inclusive politicamente, isso é considerado muito grave. Digamos que é uma derrota do Executivo em termos políticos quando o ministro é convocado nesses termos. E os ministros podem comparecer também por sua iniciativa. É muito importante porque isso aqui é o relacionamento entre Executivo e Legislativo. E
A mesa da Câmara e do Senado podem, uma escolha deles, encaminhar pedido escrito de informação a ministro ou qualquer das pessoas referidas. Agora, vejam que, da mesma maneira que no CAP, se ele é convocado ou se é pedido informação e ele se recusa ou não apresenta, isso é crime de responsabilidade. Então, isso implica em impeachment, em perda do cargo. A Câmara dos Deputados e do Senado. Observem que são exatamente as atribuições privativas da Câmara e do Senado. Observem aqui nas atribuições privativas do Senado que elas vão ser bem maiores que as da Câmara. E elas são atribuições, na sua maioria, de caráter executivo, porque o Senado fica no meio termo entre os clamores da população e da opinião pública na Câmara dos Deputados e os projetos do Executivo. Então, o Senado tem essa missão mais estabilizadora. Isso não quer dizer que o Senado é um revisor da Câmara. Não. Tanto o Senado quanto a Câmara podem ser revisores um do outro, porque os dois podem propor leis. E quando um propõe, a outra é que vai decidir, em último lugar, se aquilo vira lei ou não. Então, vejam, por exemplo, o presidente da República pode nomear esses cargos aqui, mas, após a arguição pública no Senado, de maneira privativa, é que é nomeado magistrados nos casos estabelecidos nesta Constituição. Posso citar um caso que agora está em pauta? Ministro do Supremo Tribunal Federal. E vocês vão ver várias atribuições aqui, ó. Estabelecer limite para a dívida mobiliária, fixar por proposta do presidente limite para o montante da dívida, são interferências no Executivo. E tanto a Câmara quanto o Senado têm essa missão de elaborar o próprio regimento interno, o que é uma função, né, para garantir a sua independência. Entra no rol daquelas medidas que o poder toma para garantir a sua independência, certo? A típica vai ser quando o judiciário elabora o seu regimento interno, já que é um ato normativo. Ainda, nós vamos ver aqui um muito importante, que é o 10. Suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo. Isso significa que não precisa nem o Supremo votar uma ação direta de inconstitucionalidade dizendo que uma lei é totalmente inconstitucional. Se eventualmente houve uma decisão do Supremo, num caso que pode ter sido isolado, e disse que uma lei é inconstitucional, o Senado pode não revogar, é suspender a execução. Só ele, né? É a suspensão da execução pelo Senado. Isso dá efeitos amplos à lei que é julgada inconstitucional. Ali, naquele caso, o Senado pega aquilo ali e suspende sem precisar iniciar um processo legislativo. Que foi colocada na Constituição de 46, é muito rico. Deputados e senadores. Aqui a gente tem, no artigo 53, o disciplinamento da chamada imunidade parlamentar. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso é muito forte. Mas tem que ser relacionada ao exercício do mandato. Se eu adoto medidas, se eu faço afirmações falsas ou agressivas, que não tem nada a ver com a defesa de uma posição política legítima, isso não vai poder ser protegido por essa inviolabilidade, certo? Por essa imunidade parlamentar. Muito discutido, parágrafo 1º, deputados e senadores, desde a expedição, serão submetidos a julgamento perante o Supremo. Em várias decisões, o Supremo reduziu o alcance desse dispositivo, de maneira que se entende que são para atos praticados referentes ao mandato enquanto durar o mandato. Eles não podem ser presos depois de diplomados, porque há um diploma, efetivamente, que recebe do Tribunal Eleitoral, não podem ser presos, a não ser um flagrante de um crime inafiançável. E a casa a que pertence o parlamentar vai ter 24 horas para decidir se a prisão permanece ou não. E quando há uma denúncia, que é o ato formal de acusação de um crime, e ele já está diplomado, o Supremo vai andar com o processo, mas a casa vai ter que decidir se permite ou não a continuidade. Ela pode sustar o processo, né? Vai ter 45 dias para apreciar isso. Agora, é importante, isso não acontecia antes. A sustação do processo suspende a prescrição, porque simplesmente suspendia o processo, ficava suspenso e o crime prescrevia. Mas enquanto durar o mandato, a prescrição está suspensa. Isso é muito importante.
não são obrigados a testemunhar por informações recebidas politicamente, e que para incorporar as Forças Armadas depende de prévia licença da Casa, e no estado de sítio, que é uma medida extrema de gravidade, de restrição de direitos fundamentais, só pode ter a imunidade suspensa por voto de 2/3 do membro da Casa e por um ato praticado fora do recinto do Congresso, incompatível com a medida que tenha sido adotada no estado de sítio. Há muitas proibições para o deputado e o senador, em ordem a atentar para o princípio republicano. Então, eles não podem, por exemplo, vocês leiam aqui essa restrição, mas desde que são diplomados, eles não podem aceitar cargo, função ou emprego, inclusive ser demissíveis ad nutum, ou seja, sem nenhuma explicação, né, ao nu, né, nessas entidades aqui, ou seja, empresas da administração pública. E depois que tomam posse, eles não podem ser proprietários, controladores ou diretores de empresas que têm a favor do poder público, não pode ter mais de um cargo ou mandato, então é por isso que se ele exerce um mandato, ele perde quando é eleito para o Senado, e ele perde o mandato se infringir essas proibições aqui, se ofender o decoro parlamentar, conforme a Casa entender, se houver suspensão de direitos políticos, quando a Justiça Eleitoral decretar, e quando sofrer condenação criminal. O que a gente chama a atenção é para o parágrafo 2º, que diz que, sobretudo no caso, chama a atenção o caso da condenação criminal transitada em julgado, a perda do mandato vai ser decidida pela Casa respectiva por maioria absoluta, né? Então, a perda do mandato, em última palavra, segundo esse texto da Constituição, é decidida pela Câmara ou pelo Senado. No roteiro, vocês vão ter decisões que tratam desse assunto. E que, se um parlamentar renunciar para impedir um processo que era para perda de mandato dele, o efeito dessa renúncia é suspenso, até que haja essa deliberação da Casa respectiva. Porém, se um deputado ou senador for nomeado ministro de Estado, ou então governador, secretário de Estado, Distrito Federal, de Prefeitura, de capital, ou chefe de missão temporária, né, ele não perde o mandato. Quando ele deixar de ser ministro, secretário, né, ou governador de território, ele retorna ao seu mandato, tá bom? E também ele não perde se for licenciado para tratar sem remuneração de interesse particular, até o limite de 120 dias, né, por motivo de doença, ou para tratar, ou então que seja por motivo de doença. Em caso de vaga, o suplente é chamado. O senador ele tem 2 suplentes, já na Câmara dos Deputados, a suplência é dada pela ordem de votação, porque a gente adota no Brasil o chamado sistema de lista aberta. Eu voto no partido para compor o órgão parlamentar, elege aquela quantidade de vagas, mas não é o partido que diz quem entra. Quando eu voto no candidato X, eu formo a lista de quem é do partido que vai ocupar as vagas a que ele teve direito. Se um partido conquistou 2 vagas, os 2 mais votados do partido, os votos todos que o partido recebeu, até da pessoa que só teve 10 votos, vão contar para conseguir aquelas 2 vagas. E quem é que vai entrar? Quem teve mais votos no partido ocupa a primeira cadeira, a segunda cadeira, nessa hipótese de 2 vagas, vai ser ocupada pelo segundo, e na ordem de votação vou tendo o primeiro suplente, o segundo suplente, e aí eu chamo os suplentes. Já o Senado, ele é tão semelhante ao Executivo que o senador é eleito com 2 suplentes, que, devido a práticas antirrepublicanas nesse assunto, é um objeto contínuo de proposta de mudança, já que poucas vezes a gente lembra quem é o suplente. Eu vou suspender esse assunto, por enquanto, aqui, para falarmos de um outro aspecto. Eu vou convidá-los a dar uma olhada aqui na página da Câmara dos Deputados e na página do Senado Federal. Então, aqui a gente tem quem são os deputados. Não sei se vocês já olharam. Câmara.leg.br. Câmara dos Deputados, deputados. Quem são os deputados? Você pode, então, ter a verificação da situação. Você tem o nome de todos os deputados aqui. Esse parlamentar é algo público. Propostas legislativas de sua autoria, as relatadas, se eu clicar eu vejo, as votações de quem participou, discursos que fez,
as presenças dele no plenário, nas reuniões nas comissões, as faltas que teve. Então, eu tenho como as emendas aprovadas no orçamento, né, o que ele obteve, tudo isso está colocado aqui. Cargos em comissão que ele tem, tudo. Gastos do recurso público, só que a gente não é acostumado a ver. Então, é importante olhar para acompanhar se você acha isso correto, que existem, tudo explicado, né? Eu recomendo bastante que vocês olhem. Não é só na Câmara, no Senado também, eu vou verificar a existência da mesma estrutura, em senado.leg.br. Se eu vier aqui, legislatura atual, senadores em exercício, eu vou poder encontrar a situação de cada um, contato dos gabinetes dos senadores. Vamos ao Rio Grande do Norte, né? A gente votou em senadores. Muitas vezes as pessoas não lembram quem são os senadores e não lembram nem quem são os suplentes dos senadores. Rio Grande do Norte. Você pode verificar aqui a chapa dele, ó, né? Ele era o primeiro suplente, está em exercício, está aqui o segundo suplente, está aqui a titular, que é a atual governadora do estado, do Rio Grande do Norte. Eu tenho o mapa de assento no plenário. Ó, os senadores do Rio Grande do Norte ficam juntos aqui. Eu tenho o mapa de assento. Já na Câmara dos Deputados, não há assentos suficientes para a quantidade de deputados que nós temos. Por isso você vê tanto deputado em pé nas sessões, eles revezam as cadeiras. Mas aqui no Senado eu tenho a quantidade. Mandato e exercício. Ó, o Senado, como dura 8 anos, é a 55ª e a 55ª e a 56ª legislatura. As comissões de que ele participa, assuntos econômicos, infraestrutura, meio ambiente, Frente Parlamentar da Política da Juventude, Grupo Parlamentar Brasil-Argentina, tem muitas informações. Disse até que alguns compram o mandato, porque o titular se compromete a se ausentar em troca de alguma vantagem política ou não, e a pessoa assume. E isso você disse agora, independentemente da consideração, isso não vai em nenhuma consideração pessoal, mas evidentemente demonstra um conservadorismo na escolha dos nomes muito próprio da realidade potiguar, que nessa legislatura, essa daqui, volto aqui a apresentar os nomes do Rio Grande do Norte, é reconhecido que é a legislatura mais heterogênea e mais diferente que o Rio Grande do Norte já teve em sua história. O povo, através do voto, é que vai poder fazer essa sanção. Eu mostrei tudo isso, gente, sem nenhum objetivo de consideração individualizada a um ou outro parlamentar, mas com o objetivo de fazer com que vocês vejam que esses dados estão disponíveis e que é nosso papel, enquanto alunos, estudantes de constitucional, examinar isso. Eu vou pedir que vocês assistam este vídeo aqui, só para entenderem. Vou rolar essa página aqui para vocês verem. Isso vai ser o tema que a gente vai conversar semana que vem. Entenda o processo legislativo. E olha só, eu tenho um vídeo explicativo, muito didático, e tenho, inclusive, um organograma, né, muito bem organizado, onde vocês vão poder entender esse funcionamento básico do processo legislativo, olha, com todas as informações. Para um aluno de constitucional, isso aqui é pouco, digamos assim, é o básico, se fosse uma criança, a gente diria o mingau, que nem conta, portanto, no que vocês têm que saber do assunto, mas é o mínimo. E eu gosto dessa organização, sim, aqui, né, é bem organizado. Eu peço que vocês deem uma olhada, eu vou